Às vezes pode ser uma frase, às vezes pode ser uma ideia melódica. Geralmente comigo são sempre ideias melódicas, são sempre melodias e depois eu tentar encontrar as harmonias para complementar essa melodia e depois as palavras. Este é o The Pool Podcast, um programa sobre histórias, as suas pessoas e o que as move. Hey guys, bem-vindos ao The Pool Podcast, eu sou a Kai Rocha. Esta semana trazemos ao podcast o Alex Dalva Teixeira. É cantor e compositor de bandas, como os Somos Dalva e Alguma Cena. Mas, para além de falar sobre o processo criativo e o que o levou até à sua carreira de cantor, falamos com o Alex sobre muitas mais situações e circunstâncias que o levaram a ser a pessoa que ele é hoje. Honestamente, é inspirador, sensível e, ao mesmo tempo, sensato. Quem não o conhecia na equipa ficou a ser fã. Por isso, esperamos que gostem e até já. Alex, muito obrigada por teres vindo. Obrigado pelo convite. Queres-te apresentar, para começar? Qual é o estilo de apresentação? Então, normalmente as pessoas até dizem... Isto depende um bocadinho. Vai desde o nome, idade e o que é que ele faz. Ok. Ou, tipo, começam a dizer: olá, eu sou a pessoa X... faço isto e eu nunca estive aqui num podcast. Ok, vou experimentar outra abordagem. Ok, não importa. Então, o meu nome é Alex Dalva Teixeira, tenho 29 anos, eu tenho nacionalidade brasileira, mas nasci em Angola. Uau, e ok. Como cresci em Portugal, eu considero-me português, embora ainda não seja legalmente. E sou músico e compositor. Faço parte de uma banda que se chama Dalva e outra que se chama Alguma Cena. E grande parte da minha ocupação é não só escrever canções para essas bandas, mas também para outros artistas. E acho que é isso, é uma boa maneira de começar. Sim. Ok, então vamos explicar um bocadinho só, portanto, só para eu também meter na cabeça. Sim. Nacionalidade brasileira? Exato. Vem dos teus pais? Exatamente. Okay. O meu pai é São Tomense e a minha mãe é do Rio de Janeiro. E eles conheceram-se no Brasil enquanto estavam a estudar. E apesar do meu pai ser São Tomense, ele viveu muito tempo em Angola. E surgiu uma oportunidade de emprego no hospital do Gamec, que tinha acabado de ser construído. E os meus pais mudaram-se para Luanda e casaram lá. E tiveram lá durante para aí 1 ou 2 anos. E quando eu nasci resolveram vir para Portugal devido a toda a instabilidade causada pela Guerra Civil. E com medo que eventualmente eu pudesse ser chamado para fazer parte, para integrar o exército angolano, a minha mãe optou por registar-me com a nacionalidade brasileira em vez de registar-me com a nacionalidade angolana. Okay. E ainda hoje, devido a várias questões burocráticas, ainda não consegui tratar da minha nacionalidade, porque quero muito ter nacionalidade portuguesa, porque eu vivo cá desde que tenho 1 ano de idade e toda a cultura que eu aprendi e assimilei é claramente portuguesa. Então, assim que possível, quero ter nacionalidade portuguesa. Sim. Então, a ser um processo muito longo? É um pouquinho complicado, porque como eu nasci num país e e a minha nacionalidade é de outra, é necessário recolher documentos de 2 países diferentes, e isso requer que pedir ajuda a pessoas para poder solicitar esses documentos e enviar para cá ou trazer para cá. Neste momento só me falta uma segunda via de uma certidão de nascimento que felizmente pode ser pedida no Brasil, mas é caro, é muito caro pedir esses documentos, e enviar em segurança também é caro. E estou a ver se este ano consigo finalmente reunir toda essa documentação para dar início ao meu processo de mudança de nacionalidade. Pois, imagino que nem a digitalização agora das coisas isso te salve, não é? Porque é preciso mesmo ter lá o papel. Exato. Uhum. Exato, esse é um dos problemas, porque é mesmo necessário ter um documento que seja verificado e bem, todas essas coisas que passam por notariados. E no Brasil
eu fico com a sensação que é necessário ir àquele cartório em particular. No Rio de Janeiro existem vários, mas neste caso é preciso ir àquele em particular, não pode ser noutro qualquer. Felizmente é possível alguém fazer esse requerimento por procuração, mas lá está, depois até mesmo o processo de envio não é necessariamente barato. Pois, sim. Essas coisas, por exemplo, eu lidei há pouco tempo com... tinha que criar uns documentos que tivessem sido traduzidos de uma forma certificada. Exatamente. E eu não fazia ideia daquilo que custava e fiquei o meu maxilar caiu ao chão. Tipo, o quê? Quanto é que é preciso para isto, pronto, para isto ir para a frente? É preciso pagar 3 dígitos. Sim. O que, fair enough, porque de facto devemos... Ok. A câmera está a gravar, não está? É ali. Ok. Ela que está ali. Okay. Estás a ver as partes técnicas daqui Sim. Portanto, é válido termos que pagar o valor devido a um tradutor, claro que sim, mas essas coisas não são conhecimento geral, e então por isso eu pensava que, ok, sim senhora, se calhar custar-me 3 dígitos, mas vá quase a ir para os 2. Exato. Sim, tipo uns 100 e tal. Quando eu vejo que é muito mais... É muito mais. Ok. Então isto é uma coisa mesmo muito, muito a sério e eu não tinha a mesma noção. Eu imagino que então para esse tipo de processo deve ser... porque isto era, por exemplo, para uma oferta de trabalho, uma carta, tinha que mandar uma carta de apresentação traduzida oficialmente. Exato. Não fazia ideia. Enfim, mas eu gostaria que todos este tipo de processos burocráticos fossem mais simples. Não sei, mesmo no que diz respeito a imigrantes e estrangeiros que têm um papel ativo na sociedade e que estão mais integrados do que nunca. Não sei, eu gostaria que houvessem processos que fossem mais simples, sabe? Pois, é que devia ser mais difícil ser o contrário, ou seja, seres uma pessoa que está aqui neste país e que não quer ter nacionalidade, tipo, não quer estar fora do sistema, dessa forma. Se uma pessoa está com todo o gosto a dizer que quer pertencer aqui a este país, devia haver um bocadinho mais de facilidade. E não sei, tendo em conta, eu não sei se isto que eu vou dizer faz-me parecer presunçoso ou pretencioso, mas eu sinto que o meu trabalho, mesmo se eu não tivesse uma profissão que fosse cultural, eu acho que o meu trabalho contribui para a sociedade em que vivemos. Então, e não sei, e de algum modo, enquanto músico, eu creio que estou a contribuir. Eu sinto que o que eu faço é música portuguesa e estou a contribuir para a cultura nacional. Então, não sei, talvez pudesse ser mais simples por aí. Isto porque há pouco tempo eu também ouvi um podcast com o Lubomir Stanisic e não sei se disse bem o nome do senhor, mas pronto. Eu tentei. Senhor. Não venha cá fazer uma rusga como faz às cozinhas, estás a ver? Mas ele relata também dificuldades que tem com o processo de lidar com a documentação e as visitas ao CEF e a recolha de documentos, e no caso dele que ele tem que ir a 3 países diferentes. Não sei, há coisas que poderiam ser mais simples se não houvesse tantos problemas com as fronteiras e sei lá, essas questões mais territoriais. Sim. Mas pronto. Mas pronto, já vem de coisas de há muito tempo, não é? Tipo, são aquelas burocracias que já vêm não diria do tempo dos nossos avós, mas se calhar ainda antes disso, que se calhar ficaram como estão até ainda hoje. Eu não sei nada do que é que eu estou a falar, atenção, porque isto lá está, aquela coisa que eu digo que isto é para desmistificar coisas que as pessoas assumem como as coisas funcionam. Estou eu mesmo agora aqui a assumir como é que as coisas funcionam. Peço imensa desculpa. Não, tudo bem. Se alguém do CEF quiser ficar e explicar, isso poderia ser interessante. Sim. Eu não sei, eu sempre tive, ao longo da minha vida, experiências complicadas com o CEF, mas no ano passado, nos últimos para aí 3 anos, foi um stress renovar o meu visto o meu título de residência, porque entretanto extraviou, etc.
E foi mesmo complicado, demorei muito tempo para conseguir renovar o meu título de residência. Até houve uma altura em que eu não tinha documentação nenhuma, não tinha nem título de residência, nem passaporte válido, e fui convidado para cantar no Palácio de Belém. Ainda na altura o professor Cavaco Silva era o presidente, e eu estava super ilegal da vida, sem documentação nenhuma, num evento oficial e daquele gabarito e relevância, e não sei, eu senti-me, uau, isto está a ser uma atitude bué punk, eu estar aqui Sim, assim, eu não sei o que é mais punk, ser tu estares lá ou se é eles convidarem-te a ti. Sim, e completamente, tipo, mesmo num estado de indocumentado, embora eu tivesse noção que tinha direito a ter a documentação necessária para estar legalmente no país, porque os meus pais já têm nacionalidade, eu vivo em Portugal, naquela altura vivi em Portugal há mais de 20 anos. Então eu só não tinha essa documentação porque na verdade não tinha dinheiro suficiente para poder renovar os documentos, porque também é caro tratar disso. E não sei, e este ano finalmente tive assim uma experiência de estar a lidar com pessoas simpáticas que trabalham num sítio. Não sei se alguma vez tiveste a oportunidade de visitar um gabinete do CEF, mas é um sítio onde há uma escassez enorme de luz natural, a decoração e a iluminação não são agradáveis. Eu acho que não é um sítio confortável nem para quem vai solicitar os serviços, nem para trabalhar. É mesmo... E é uma profissão que requer... Eu tenho muito respeito pelas pessoas que trabalham no CEF, porque requer paciência, requer empatia, requer... não sei, porque há pessoas que estão lá em situações que são um bocado desesperantes, há outras que não têm assim tanta paciência, há pessoas que nem sequer falam bem a língua portuguesa. Então há ali um exercício de estar um dia inteiro a lidar com situações que são delicadas para todas as pessoas que vão lá. E eu acredito que não seja fácil 8 horas por dia lidar com questões burocráticas e verificar documentos e coisas que são importantes e ainda ser simpático e compreensivo com as pessoas que vão solicitar esses serviços. E pronto, e acho que em quase 30 anos, só no ano passado é que tive assim uma experiência em que toda a gente foi simpática, inclusive uma senhora inspetora que foi perguntar se eu já me tinha ausentado do país, etc, etc, que nunca aconteceu. E eu tive de explicar, não, eu tenho uma banda e recebemos imensos convites para fazer digressões no estrangeiro e não podemos tocar no estrangeiro porque eu não tenho documento. Sim. E pronto, ok. Eu não me lembro porque é que eu disse isso, porque é que chegámos aqui, já parece assim mas isto acontece muito uma tangente. No entanto, mas pronto, mas às vezes isto faz-me pensar que... Enfim, não vou entrar por aí. É melhor vamos passar mal. Não, you know what, eu vou dizer. Faz-me pensar que, sei lá, se a vida fosse uma corrida, nem toda a gente parte do mesmo sítio. Sim. E estas questões burocráticas, isto dificulta um bocado as coisas. Não sei, poderia ser muito mais fácil. Eu poderia investir esse tempo que eu estou a gastar a tratar dessas coisas de outra forma. Aquela questão do privilégio, não sei se chegaste a ver esse vídeo que correu, que é quem viveu com pais ricos dá um passo à frente, quem for de raça branca passa à frente, quem for homem passa à frente. Exato. É aquela coisa tal e qual. É exatamente esse vídeo, por acaso conseguiu retratar essa coisa de uma forma muito simples. Que é por si mesmo é uma coisa muito difícil de explicar quando te perguntam, tipo, porquê é que achas que eu sou privilegiada? E é tipo, porque tens mais facilidades. Não, mas isto é tudo igual, tu tens as mesmas oportunidades que eu. Não. Sim. No entanto, não sei, felizmente eu tenho visto vários exemplos de pessoas que fazem um bom uso do privilégio que têm. Eu não sei, não sou daquele tipo de pessoas que acho que não entra em modo como os ricos ou eat the rich.
Mas acho que é importante as pessoas que tenham certos privilégios e certas vantagens que reconheçam que os têm e que façam um bom uso para, nem que seja para tornar o mundo melhor. Eu conheço pessoas que, como tiveram acesso à melhor educação que o dinheiro pode dar, ou uma família estruturada e bem-sucedida academicamente pode dar. Eu conheço pessoas que aproveitaram toda essa plataforma para desenvolver projetos que trazem coisas novas para o mundo da arte, ou o mundo da medicina, ou da ciência. E não sei, fico com bem orgulho de ver essas pessoas se ingrar, porque no final do dia são pessoas que têm noção que têm tudo ao seu dispor, mas ao mesmo tempo aplicaram imenso esforço e luta e não se encostaram para ter acesso a vidas e posições confortáveis e privilegiadas, mas que foram construir coisas que serão úteis e benéficas para a sociedade no geral. Sim. É aquela ideia de que cada um de nós, independentemente... Sim, é verdade que em comparação com outros, uns vão ter mais facilidades que os outros. Mas, por outro lado, cada um está a viver uma batalha diferente. E é a sua batalha pessoal. Exato. E, portanto, lá porque alguém vai ter que se esforçar. Obviamente que se uma pessoa que não tem privilégio nenhum, que está numa condição até desfavorecida, vai ter que lutar para aí o dobro, triplo, o quádruplo do que se calhar outra pessoa tem, mas lá está. Essa pessoa, se calhar um bocadinho mais favorecida, também anda a lutar. Não há que tirar o mérito a essas pessoas. E a outra questão é, eu em muitos contextos sinto que também sou privilegiado, sabes? Dependendo da questão e do assunto. Não sei, sinto que tive acesso a coisas devido às pessoas que me rodeiam, há tantas questões que podem influenciar, em que eu sinto que tive alguns privilégios que se calhar outras pessoas não têm. Ou seja, não sei, em certa medida são questões que às vezes eu acho que são assim um bocado paus de dois bicos e que são que são mais complexas do que achamos. Sim. Mas não sei. Pronto, agora também não sei como é que eu hei de desenvolver mais estes... Mas fica aqui para os ouvintes, assim, os que estão a ver ali agora no vídeo, começarem a pensar. E já agora que deixem nos comentários e afins, que assim nós se calhar respondemos e começamos aqui um debate filosófico. Não, mas a condição da vida é... mas pronto, então vamos falar sobre... uma coisa um bocadinho mais central, que és tu. Claro. Portanto, tu cresceste cá portanto, estiveste cá desde um aninho. Exatamente. Ok. Sim. Como é que então foi... como é que o Alex veio até aqui? A partir daí. Bem, vou tentar explicar... Como é que tu descrevias enquanto que eras criança? Pelo menos para chegar até aqui, e para chegar ao Alex músico, etc. Acho que alguns dos fatores importantes foi o facto dos meus pais terem vivido na margem sul, em particular numa vila que é a Moita, que é muito conhecida pela tradição tauromática, pela, a influência que teve também na indústria dos laticínios e na criação de gado, etc. E também, como está muito próxima do Montijo, também tem uma ligação com a cultura pescatória. E a Moita é muito conhecida em particular mesmo pela cultura tauromática. Porque há as festas da Nossa Senhora da Boa Viagem, que têm largadas e é considerada uma das maiores festas da Margem Sul. Ainda continuam? Sim, exato. E lá está, e tem um lado que era, especialmente, eu cresci nos anos 90, eu vim para Portugal nasci em 1990, para aí em 91 é quando eu chego a Portugal. E, nessa altura parece que... E especialmente quando somos crianças, parece que a noção de escala é
o mundo todo é enorme e à medida que eu vou crescendo parece que estava a crescer num sítio muito pequeno e fechado no que diz respeito a cultura e ideias. E lá está, eu acho que a moita tem traços culturais muito vincados e como os meus pais tinham vários empregos, o meu pai chegou. A minha mãe chegava a ter 2 empregos diferentes, o meu pai também. O meu pai, por trabalhar tanto, acabou por ter mas 2 esgotamentos nervosos. Porque ele era mesmo, estava a dar tudo, ele trabalhava bastante e ainda estudava e ainda tinha um papel ativo muito importante na igreja que pertencíamos. E há uma altura em que o corpo não aguenta e faz um shutdown. Como os meus pais trabalhavam bastante, eu passei muito tempo com uma ama, que ainda hoje chamo-lhe tia, a minha tia Cristina, e que era uma espécie de segunda mãe para mim. E então ela vendia peixe na praça, no mercado. Então há assim este lado meio caricato de eu crescer, sei lá, a minha tia tinha uma casa que ficava perto da Lançada, eu não sei bem, é uma zona que é super rural, não há nada à volta. Então lá está, ora estava em contacto com animais no campo e passava muito tempo na praça e via como é que as coisas funcionavam. Mas no entanto também estamos na Europa e há a televisão e começa a aparecer a TV por cabo e começa a aparecer a MTV e eu vejo os videoclipes. Aliás, foi por causa... em que a MTV ainda tinha videoclipes. Exato. E o Top Mais também. Exatamente. E o Top Mais. Eu acho que foi por causa da televisão, acima de tudo, que eu lembro-me de ser pequenino e estar a ver videoclipes e por alguma razão eu tenho assim uma memória que é meio etérea. Eu lembro-me de estar a ver Nirvana na televisão e de sentir que ok, isto é bué da fixe, é isto que eu quero fazer quando eu crescer, quero ser cantor. Isto, ou com Nirvana ou com Michael Jackson também, eu adorava o Michael Jackson em criança. E desde pequenino que queria ser cantor. E eu acho que a mistura de todas estas culturas, a cultura brasileira, que vem através da minha mãe e das novelas. Depois, o meu pai, na verdade, ele nunca quis que eu entendesse muito a cultura africana. Para ele interessava mais que eu lesse livros sobre, sei lá, a história da Europa. Ele obrigava-me literalmente a ler livros que... Ele queria que eu fosse estudioso e eu nunca fui muito estudioso e obrigava-me a ler livros sobre, sei lá, o Império Romano, sobre os gregos, etc. E pronto, fiquei um bocadinho traumatizado com isso. Pois, eu estava a pensar, eu lembro-me, obviamente não tem nada a ver a nível de estudos, não é? Mas eu lembro-me que quando eu era criança não gostava nada de couve-flor e quando me obrigavam a ir é que eu comecei a testar couve-flor. Exato. E ainda hoje não sou assim muito fã de história da arte e eu acho que tem a ver com isso, porque o meu pai... Assim que eu aprendi a ler, ele obrigava-me a ler esse tipo de livros. Porque ele queria que eu retivesse conhecimento, mas nunca... também acho que, devido ao fator religião, o meu pai em particular nunca me introduziu a música africana, ou nunca, numa tentativa de tornarem uma pessoa integrada na sociedade portuguesa, não me quiseram ensinar dialetos também. E eu lembro-me que havia uma preocupação muito grande em, sei lá, eu tinha que estar mais bem vestido que os outros, ou tinha que estar mais apresentável para... No fundo, acho que os meus pais não queriam que eu e a minha irmã fóssemos discriminados. Sim, eu acho que era isso que eu ia perguntar. Sim. E não dissesse... E como nós tínhamos estereótipos, até nós, enquanto negros, tínhamos estereótipos interiorizados de os negros fazem isto, os negros fazem aquilo, os negros são assim, os negros são isto. Os meus pais faziam tudo possível... todos os possíveis para que a nossa presença e postura não fosse ao encontro dessas ideias que eram esperadas de nós. Não sei, eu acho que isso tudo moldou e condicionou a pessoa que eu sou. Entretanto, e achas que esse condicionamento, essa preocupação ajudou em alguma coisa? Ou achas que há coisas que são inevitáveis independentemente de... Eu acho que ainda hoje estou a tentar descobrir a resposta para essa questão. Porque imagina, eu tenho vários episódios em que
eu já tenho uma idade com mais consciência e sinto que estou a aprender coisas sobre as minhas raízes. Só para aí com 18 anos é que eu comecei a passar tempo com outros amigos angolanos ou afrodescendentes que tinham ideias semelhantes às minhas. Porque mesmo quando eu vou para o ensino básico, pronto, na escola primária, eu e a minha irmã e se calhar mais 2 ou 3 alunos éramos os únicos alunos negros nessa escola. Mas quando vamos para uma escola maior desse mesmo agrupamento, e ainda por cima uma escola que está situada no bairro onde moram a maior parte das famílias africanas e afrodescendentes. E eu tenho... Aí é que dá-me um choque do género. Ok, há montes de coisas... Eu senti que não era como os outros miúdos negros, tipo, porque não tive os mesmos estímulos culturais. E para mim foi um choque. Foi mesmo... Tipo, ok, eles não... Porque eu senti, eles não me veem como se eu fosse um deles. Porque não falo da mesma maneira, ou não me visto da mesma maneira, ou não ouço a mesma música. Mas, sei lá, por outro lado, tive coisas que ajudaram nesse sentido. Desde pequeno que eu tinha os meus primos, e os meus primos ajudavam sempre a fazer essa ponte de integração, ou de ensinar-me coisas que eram básicas. Não sei, olha, vou dar um exemplo muito simples. Eu lembro-me, e eu estava a pensar nisto há pouco tempo, que é, eu sempre gostei muito mais de rock do que hip-hop, e só há pouco tempo é que eu percebi que eu, na altura, havia um aluno da escola que fazia-me bullying, porque ele achava que eu queria ser rapper, e eu não era digno de ser rapper porque não morava no mesmo bairro que ele, ou Ok. eu nem percebi bem, mas ele fazia-me bullying bué da vez, e houve um dia que eu percebi que ele tipo estava bem, tens a mania que és rapper, e eu não quero ser rapper, quem é que disse que eu quero ser rapper? E a partir desse dia ele parou de fazer bullying, e não sei porque de um dia para o outro É que você percebeu, pera. ele começou a respeitar muito mais, e eu tipo, ainda hoje, quando vou visitar a minha mãe, o encontro na rua, tipo, faz-me assim um bocado de confusão. Yeah. E mesmo, não sei, eu acho que sempre me safei de alguns bullies que tive, porque na verdade eram miúdos que tinham uma ideia sobre mim, e eu tipo desatava-me a chorar, e eu, não, mas tipo, porque é que me estás a fazer isto? Que mal é que eu te fiz? E acho que caía-lhes a ficha que, ok, se calhar o que eu estou a fazer é um bocadinho errado. Sim. Pois é, lá está. Normalmente, principalmente quando somos mais jovens, quando somos bullied, a nossa reação é muito mais emocional Sim. do que propriamente estar tipo, espera, o quê? Tipo, essa reação do questionar não é normalmente a primeira que vem aí. Portanto, eu imagino que o próprio bully, para mim é um bocado estranho dizer bully em si, no meio de uma palavra portuguesa, mas pronto, lá está. Eu aposto que mesmo essa pessoa, o agressor, não lhe corra pela cabeça que, assim, se ele me questionar a mim, eu tenho a resposta correta para dar e continuo com o ataque, porque é uma das coisas que eles não esperam. Pois, não sei. Porque, imagina, eu próprio também... Eu, na escola primária, era uma criança muito violenta e... A sério? Sim. Mas é uma longa história. Okay. Hoje em dia já estou adulto. Tu pareces-me bastante pacífico, por isso é que eu estou a perguntar. Exatamente. E consigo perceber porquê, consigo perceber as razões, e é um assunto mega deep, e eu não sei se quero trazer aqui para este podcast. Para outro episódio, pode ser? Okay. Sim. Mas, não sei, no entanto, sei lá, às vezes trata-se tem a ver com uma ideia pré-concebida que é errada, e a pessoa que está a fazer bullying muitas vezes está a sentir que tem mais poder sobre a outra pessoa, e não sei, às vezes pode haver vários motivos para isso estar a acontecer, mas eu sinto que no meu caso eram outros miúdos que achavam que eu tinha alguma espécie de mania, que ia ser alguma coisa, ou queria ser alguma coisa, e eles não achavam que isso era correto, ou tinham uma ideia errada sobre mim, ou às vezes até chegava ao ponto de acharem que eu não gostava deles por algum motivo, e I don't know. Sim, mas lá está, entrar na psique de quem faz bullying e afins é um bocado... Mas há sempre motivos, muitas vezes pode ser só... Ok, eu vou dizer, no meu caso, eu era agressivo porque o meu pai, devido aos seus problemas de saúde mental,
ele não sabia lidar com... Ele lidava com os problemas em casa de uma forma um pouco violenta. Ok. E depois eu percebi que eu era agressivo na escola também, porque na verdade era o que acontecia em casa. Alguma coisa não me agradava, fazia alguma coisa que não me agradava, a minha resposta era física. E eu lidava com isso com esse problema de uma forma física. E eu só percebi isso muitos anos mais tarde. Que, lá está, os problemas não se resolviam a conversar, eram resolvidos com confronto. Acho que era a tua realidade. Exato, Sim, exato. sim. E sei lá, quando tu tens, tipo, sei lá, entre 5, eu acho que só a partir dos 9 anos é que eu percebi, ok, isto não é fixe, eu não posso fazer isto. E não sei porque, de um dia para o outro, passei a ser um miúdo bem comportado. Até porque também ralharam bastante comigo. Pronto, foram assim, mas foi assim, levou uns aninhos, mas depois passei a portar-me bem. E... Já eras criativo nessa altura? Sim. Eu lembro-me, eu aprendi a ler rápido e havia alturas em que eu gostava de brincar no recreio, como toda a gente, mas também havia 2 características sobre mim, que era, eu nunca jogava futebol, porque eu acho que também tem a ver com, sei lá, todos os meus amigos da escola foram ensinados a gostar de futebol e a jogar futebol, e acho que os meus pais tipo, achavam que ele eventualmente vai gostar de jogar à bola, e não. E acho que sempre gostei de esportes mais individuais do que coletivos. No entanto, eu brincava mais com as raparigas do que com os rapazes, porque não gostava de jogar à bola, e as raparigas têm mais imaginação, e os rapazes tipo, só fazem... A única coisa que faziam era só jogar à bola. Pelo menos na minha escola eles só faziam uma coisa. Brincava com rapazes quando eles iam fazer os outros jogos e as outras brincadeiras todas, mas jogar à bola era a coisa que eu não fazia. Mas havia umas alturas em que, sei lá, eu tinha uma agenda telefónica enorme e fazia desenhos e a minha ideia era, ok, vou escrever o meu livro. Então escrevia histórias e fazia os meus desenhos e era a minha ideia de, sei lá, queria fazer um livro. E então ia flutuando entre essas fases de ir brincar, ou então é hora do recreio, eu não saía da sala de aula e ficava sozinho, pronto, com a minha agenda, o caderno, e ficava a inventar as minhas histórias. E pronto, e gostava de pintar e desenhar e essas coisas todas, dos miúdos. Então acho que sempre fui criativo. E então, portanto, quando eras miúdo, passaste por essas peripécias todas, não é? Que é estar um bocadinho num limbo, não quero dizer racial, mas eu acho que é mais por aí quase, não é? Sim, também. No final, eu acho que é necessário, em qualquer assunto, é necessário ter uma visão holística das coisas. Está tudo ligado. Sim. As questões raciais, sociais, sei lá, quando eu vou para o ensino básico, nós hoje em dia os miúdos têm a flex culture. Na altura também já havia. Na altura, tipo, quando usávamos calças da Fubu e tipo e da resina e não sei o quê. Tu não eras fixe porque não tinhas, tipo, os ténis de Osiris ou daquela marca e não sei o quê. E sei lá, e os meus pais não tinham grandes possibilidades económicas e eu usava roupa da feira. E só passei a ser fixe com o advento dos centros comerciais e podemos ir à Pull&Bear e à Bershka. Mas, quando apareceu o Colombo. Depois foi. No meu caso foi o Fórum Montijo. E mesmo assim, lá está, quando construíram um modelo na moita e de repente há a moda alfa, tipo, já és fixe porque podes ter roupa de uma marca, já não é roupa da feira. Não sei, todas essas coisas condicionam. Mas por outro lado, também dão-te lições fixe, que é... eu gosto bastante de moda, já gostei mais, ou já estive mais por dentro. São fases da vida. Houve fases em que eu estava muito por dentro da cena da moda, agora já não estou assim tão a par do que está a acontecer. Mas mais no sentido em que seguias... Mas imagina, eu quando era miúdo queria ser designer de moda, queria ser estilista, era assim que se dizia na altura, queria ser designer de moda. Só não fui porque os meus pais não permitiram a ir para uma escola de moda. Eu, na altura, fiquei muito chateado, agora agradeço, porque eu acho que seria um péssimo designer de moda. Tá bom.
É uma profissão que é muito difícil, requer muito trabalho, muita criatividade, e eu acho que provavelmente, se eu fosse para o ramo da moda, provavelmente iria divertir-me mais a ser stylist ou produtor de moda do que propriamente enquanto designer. Okay. Mas lá está, eu entre o 5º ano e o 9º ano também estava sempre a desenhar vestidos e a desenhar roupa, porque tinha metido na cabeça que não, tipo, o que eu vou ser designer de moda. E eu no 8º ano ou para aí no 7º, já sabia, ok, eu quero ir para esta escola profissional, quero fazer este curso, quando acabar vou para esta faculdade. Já tinha assim o meu percurso académico todo traçado, já sabia exatamente o que é que queria fazer. Mas era um curso que era privado e era dispendioso. Os meus pais usaram essa desculpa, mas eu sei que eles não queriam que eu fosse porque tinham medo que esse curso me tornasse homossexual. Mas eu na altura já era, come on. Who are we kidding? No entanto, voltando um bocado atrás, o facto de não ter acesso a roupa de marca fez-me logo entender, ok, mas tipo, eu para ter estilo, eu não preciso ter roupa de marca. E eu vesti-me de uma forma muito excêntrica, muito diferente na adolescência, mesmo porque tinha essa noção. Né? Não só era aquela coisa de ser adolescente e ser artista e querer me expressar, etc. E sei lá, eu era um preto da moita, eu era um preto que tinha uma oca, uma crista, mas era uma crista de carapinha. Tipo, estás a imaginar uma crista com cabelo afro. E eu gostava de... Tu tens fotos? Eu acho que não tenho fotos dessa fase. Oh, tenho fotos da minha fase emo em que eu tinha uma franja. Sim, eu encontrei uma amiga recente, never again. E o emo está a voltar, é engraçado. É engraçado, sim, estas coisas são simples. E mesmo assim, e lá está, isso foi um valor que eu aprendi que ainda hoje levo comigo. E hoje em dia tu tens esta coisa dos hype beasts, que eu gosto de chamar de hype besta, porque são pessoas que compram a roupa mais cara só porque diz Supreme. Mas se for preciso, tipo, houve uma vez em que eu estava num restaurante e vejo uma família em que uma das pessoas dessa família, ele é influencer dessa cena hype, e estavam vestidos com uma roupa que era fuleiríssima, mas era tipo tudo certo. Era os ténis do Kanye, era a roupa do Virgil Abloh, era tudo, tipo, as marcas eram todas certas, era tudo certo. Mas a combinação de tudo era uma azeitice total, tipo... E eu fico, para mim não me interessa que tu tenhas no teu corpo milhões de euros, tipo, podes pagar o que tu quiseres, tu nunca vais ter estilo, tipo... Sim. Não é... E nota-se mesmo que são pessoas que... sei lá, parece que não tem uma personalidade que é forte, que é interessante o suficiente, então tem que compensar com... Sim. Eu pergunto-me o quanto é, tipo, mostrar o estilo pessoal versus o mostrar que eu tenho dinheiro. Porque... Mas atenção, eu gosto de marcas e gosto de... Sim, também eu. Eu se tivesse poder de compra... Eu, na verdade, acho que se eu tivesse poder de compra, se calhar eu ia ser tão ou mais azeiteiro que esse pessoal todo. Ia misturar as marcas todas. Era tudo ao mesmo tempo. Rick Owens e Balenciaga e tudo ao mesmo tempo. E ia cometer exatamente os mesmos erros. Portanto, eu não sou ninguém para julgar. Mas depois há knock-offs que são tão ou mais engraçados do que os originais. Que é tipo um décimo do preço. Eu falo por mim porque era na altura em que começaram a aparecer os chunky sneakers para as raparigas também. Sim. Com bué cores. Eu gosto sempre de ter... praticamente o meu estilo é quase tudo preto, com uma coisa de cor. Uma coisa de cor. E quando eu vi aqueles sneakers, perfeito, assim já ninguém pode gozar comigo por eu estar toda de preto, sem nada de cor, porque fixe. Os sapatos têm alguma. Pronto, então fui... encontrei uns online, na Asus ou qualquer coisa assim, tipo, olha, são baratinhos, fixe. Só depois é que eu me apercebi que os Balenciagas andavam por aí por todo lado. O que é que aconteceu? Pronto, olha, são os knockoffs dos Balenciagas, custaram-me o quê? 40 euros. Tudo bem. Se for... O meu stress com knockoffs é, se tu souberes o que é e assumires que é tipo um knockoff ou que é fake... não dizia Balenciaga em lado nenhum. Sim. Mas há pessoas, agora por causa destes filmes do Instagram e do influencing, há pessoas que compram a versão fake e tiram uma foto como se fosse... A verdadeira. Mas pronto, é aquela... Eu acho que isso é um problema que... Eu tenho esperança, sou um bocado... Aí vejo o copo meio cheio, que é com o tempo isso vai passar. Sim. E as pessoas
provavelmente vão deixar de valorizar A esse marca. tipo de conteúdo. Sim, sim. Nem é só a questão da marca, Sim. tu, para seres fixe, tens que ter a marca e pá, depois entra naquele modo do rebanho, que é porque uma influencer fez isto, nós todos temos, as outras todas têm que fazer e Não. enfim, mas isso já é, isso dava outro podcast também. Yeah. Dava outro podcast. Não sei, mas acho que também é uma cultura que é válida e que eu digo estas coisas, mas eu também eu sigo os mídia e gosto de, não sei, mesmo a questão, eu não sou sneakerhead, mas gosto de ver sneakers, mesmo enquanto peça de design e acho que, lá está, se eu tivesse mais poder de compra iria comprar uns sneakers mais fixes. Mas número 1, não tenho esse poder. Número 2, eu acho que na verdade iria gastar dinheiro em instrumentos musicais e Sim. processadores de efeitos. Sim, e coisas assim. mais úteis também. Sim. Úteis. Obviamente que a roupa tem a sua utilidade, não é? Sim. E pronto, na parte expressiva. E outra coisa que eu acho que também seria importante se as pessoas explorassem mais marcas diferentes, marcas independentes, marcas sustentáveis, a indústria nacional também. Então, no que diz respeito a calçado, há marcas bué fixe. Sim. Até mesmo, sei lá, no outro dia, há pouco tempo, vi uns sapatos vegan que eram bué de bonitos, tipo, e sei lá, não sei, o mundo da indústria da moda e da indústria têxtil é super vasto. Sim. E há várias abordagens interessantes que nós podemos recorrer para moldar e o nosso estilo e a nossa expressão individual. Sim, completamente. Acho que há um nichozinho de várias marcas e isso tudo para toda a gente. Sim. Que não tem que ser só aquelas que têm, que o influencer que tem não sei quantos milhões de followers tem que usar. Se calhar não te diz tanto respeito a ti, Sim. mas pronto, as pessoas não deviam estar a sentir-se pressionadas para tentar emular. Sim. É isso. Então, mas designer de moda não deu. Não deu. Como é que foi a tua música? Como é que foi esse salto? Eu, na verdade, não houve bem um salto, que é, eu desde criança queria ser cantor e por alguma razão eu, se calhar por ver bandas de rock na televisão, eu percebi que, e não só, também gostava bastante das Spice Girls, mas eu quando via cantores pop ou cantores de música popular portuguesa e, sei lá, nos anos 90 existiam os Anjos, o Excesso, etc. E os Anjos, Yeah. sim. Eu por alguma razão eu sentia que eles não tinham, não sei porquê, não havia assim uma espécie de controle criativo sobre a música que estavam a fazer. Por alguma razão eu senti que tinha que aprender um instrumento, tipo, porque se eu quero ser cantor, eu não posso estar à espera que alguém faça canções para mim, ou não sei, eu tenho que ser capaz de fazer música para eu poder cantar. Então eu fui aprender um instrumento, comecei a aprender guitarra baixo e depois, mais tarde, tive a minha mãe, ela tocava guitarra clássica na igreja e como já tinha esse instrumento em casa, pedi aos meus pais para inscreverem-me em aulas de música e fui aprender a tocar guitarra. E nem sequer era um aluno muito fixe, ainda hoje não toco guitarra bem, não toco mesmo nada bem. Não toco mesmo nada bem, mas porque para mim foi assim que eu aprendi o suficiente para eu conseguir compor as minhas próprias canções. Ok, I'm done. E desisti. E comecei a fazer bandas com os amigos da minha igreja. Houve uma banda que eu fiz em que eu ensinei a minha irmã a tocar baixo para podermos ter uma banda juntos. E porque eu queria fazer música mais pesada e a minha irmã também gostava de música mais pesada e pronto, e a minha solução foi aprendermos a tocar juntos e fizemos uma banda juntos, com um amigo nosso que tocava bateria. E depois, por causa dessas bandas, outros amigos de outras escolas viram-me a tocar e acabei por fazer uma banda com eles e foi assim, tipo... Lá está, foi... O percurso começa assim com essas bandas de garagem e até chegar a um ponto em que... sei lá, nesse percurso vou conhecendo outras pessoas que eventualmente agora são as pessoas que tocam comigo hoje. Por exemplo, no caso dos Dalva, eu tinha uma dessas bandas, estava numa dessas bandas e o Ben, que hoje é metade de Dalva, ele tocava guitarra e numa banda que era a minha banda favorita da altura, que era os Triplets. Era uma banda de punk rock
emo Sim. cenas. E... Emo cenas. Yeah. Esse é um ótimo nome de emo cenas. Não, pá, porque estamos na altura do MySpace, Yeah. então, tipo, há géneros, todos os géneros e subgéneros têm nomes, tipo, Sim, tá. emo-core, emo-screamo, cenas. Sim. Yeah. Calma, vamos ter calma com os nomes, vá, assim. E eu, juntamente com alguns amigos que também gostavam de punk rock, nós organizávamos uma iniciativa na Semana da Juventude. E essa foi a vantagem de crescer na moita, e que era o Gabinete da Juventude dava-nos plataformas para poder desenvolver projetos e então nós aproveitámos essa plataforma para criar um festival. E era um festival onde nós convidávamos as bandas que gostávamos, e era um festival onde eu também podia tocar com as minhas bandas, e todos os lucros da bilheteira iam para ajudar uma associação de apoio aos animais. Giro. E é engraçado que começou como Festival Aganir, porque juntava a componente dos animais e da música, e também tentar sensibilizar as pessoas para deixarem de comer carne. E hoje em dia há um festival que é o Veganário, que agora acontece em Lisboa, mas começou com esse meu grupo de amigos. Ok. E eu acho mega interessante ver a evolução Mas espera, tu és vegan? festival. Não. Ok. Não. Eu ainda consumo carne, mas tenho noção que é importante consumir carne de uma forma consciente e reduzir esse mesmo consumo. E pronto, enfim, eu hoje, pelo menos neste ano, hoje é dia aqui 10? Hoje é dia... Telemóveis. Sim, 12. 12. Pronto, em 2020 demorei 12 dias até começar a comer carne. Hoje tive de comer carne. Ok. Falhei. Não, 12 dias é bom. Falhei o meu Veganuary. Não, mas pronto. Mas pronto, organizávamos esse festival e eu gostava bastante da banda do Ben, e eu já tinha convidado essa banda para tocar no baile de finalistas da minha escola quando eu estava no 9º ano. E foi a primeira vez que organizei alguma coisa, e foi assim um esforço grande de convencer professores e a ter uma banda de punk rock a tocar no baile de finalistas e pagar gasolina, deslocações, comida, etc. E depois organizar esse festival. E acho que os Triplet tocaram em 2 ou 3 edições desse festival. E foi assim que o Ben me conheceu, não só de eu ir aos concertos da banda e de ser aquele fã chato, tipo fã número 1, de ir aos concertos todos e comprar merchandising, e de antes e depois estar sempre a chatear, tipo, com conversas e a fazer perguntas, etc. Mas pronto, lá está, era uma banda que não era assim tão fixe, porque éramos miúdos e estávamos a aprender. Sim. E sei lá, como não tínhamos dinheiro para comprar as guitarras e os amplificadores certos, a coisa ainda não soava como deveria estar a soar, mas ele viu o potencial que havia na banda. E os Dalva surgem porque ele oferece para gravar uma maquete. Ok, quero ajudar-vos, quero gravar uma maquete, tipo, vamos gravar uma demo todos juntos. E ok, mas entretanto essa banda acabou e eu estava super triste porque a banda acabou, até estava a ponderar deixar de fazer música. E o Ben pergunta: mas olha, és tu que escreves as letras? Sim. És tu que compões as músicas? Sim. Tipo, eu faço os acordes, escrevo as letras e depois vamos todos tentar aprender a tocar todos juntos. Ok, então tu é que fazes as músicas, bora gravar só eu e tu. E aquilo que era suposto ser uma demo transformou-se num EP. Nós gravámos 4 canções. Esse EP foi editado pela Flor Caveira. E isso despertou o interesse de algumas outras editoras maiores. E havia a proposta de, ok, façam um disco e nós editamos esse disco. E então eu e o Ben começámos a trabalhar naquilo que era suposto ser um disco a solo para mim. Mas como estávamos a desenvolver um trabalho que era mesmo de equipa, em que a coisa foi desenvolvida, e mesmo a minha amizade com o Ben, tipo, desenvolveu a um ponto em que éramos muito mais próximos, e chegou a um ponto em que ele não estava só a criar arranjos para as músicas que eu estava a compor, mas chegou a um ponto em que ele já estava a compor comigo também, e depois chegou a um ponto em que ele estava a escrever as letras comigo também. E não só, e quando eu tocava ao vivo, eu tocava com os meus amigos, e eu achava que não era justo eu estar a receber os louros
individualmente por um trabalho que na verdade é um trabalho de equipa, é um trabalho coletivo. Então há um dia em que nós decidimos, vamos ser uma banda, tipo, somos Dalva. Eu escrevi num papel, somos Dalva, e pronto. Tipo, eu acho que é o nome fixe, somos Dalva. Porque na verdade o Ben achava que eu não devia ser Alex Dalva Teixeira, eu devia assinar com o nome artístico que era Dalva, e eu seria o Dalva. Mas eu era um jovem adulto numa adolescência muito tardia e eu não, tipo, e tinha mesmo uma necessidade muito grande de afirmação. Eu não, mas eu não sou uma ideia, não sou um projeto, não sou um gimmick, não sou um boneco, tipo, eu sou uma pessoa, tipo, eu sou o Alex Dalva Teixeira e faço música. E até o EP chama-se Alex Dalva Teixeira, não um projeto. Na altura, no jornalismo musical, escrevia-se um projeto qualquer coisa. E eu não era um projeto, eu era uma pessoa, tipo, uma personalidade, um indivíduo que faz música. E pronto, a essa altura resolvemos fazer, anos mais tarde, resolvemos fazer os Dalva. E pronto, e o resto da história foi acontecendo. Sim. No entanto, tu tens outra banda. Sim. Recentemente fiz outra banda com o Ricardo Martins, que é baterista de Pop Del Arte, Lobster, Adorno, a Papaya, Jiboia. Ricardo Martins é o baterista mais atarefado de Lisboa. E lá está. Então, a primeira vez que eu vi o Ricardo tocar foi talvez em 2005. Eu estava no... Não, foi mais tarde. Foi... talvez 2007 ou 2008. Eu estava a fazer um trabalho de... a minha prova de aptidão profissional, e era uma revista de música, e fui fotografar um festival que aconteceu no Montijo, e os Adorno foram tocar, e era uma banda de punk onde o Ricardo tocava, e eu fiquei super maravilhado com o som da banda, porque eles tinham características técnicas que eram muito únicas e que eu nunca tinha visto. Guitarras serem usadas daquela maneira. Eu nunca tinha visto uma abordagem ao hardcore como os Adorno tinham. E depois as letras do Braulio diziam-me bastante também. Eu fiquei mesmo muito impactado por esse concerto. E desde então não parei de seguir os Adorno e também outras bandas das quais o Ricardo fazia parte. Até cheguei a ir ver os Lobster. Aquele grupo de amigos, eles tinham uma cena muito especial no que diz respeito à cultura punk, do it yourself e no hardcore. Eles faziam bandas que tinham sempre uma característica super diferente de tudo o que estava a acontecer na cena, quer em Portugal como também a nível europeu. E lá está. Há um dia em que lá está, foi no último concerto da Adorno. Eu fui ver esse concerto e falei com o Ricardo e disse, era fixe um dia fazermos alguma cena, e passado um tempo combinámos ir para uma sala de ensaio e tentar tocar juntos. E a primeira vez que tocámos juntos foi em 2005 e íamos fazendo, imagina, 2 vezes por ano tocávamos, até que há uma altura em que começamos a compor já, em vez de ser uma jam, já começamos a compor canções. E percebemos que sim, ok, temos uma banda. Mas acho que na verdade, mesmo desde o primeiro dia em que fomos tocar juntos, já percebíamos que queríamos fazer uma banda, queríamos gravar juntos. Mas demorou um bocado. Demorou um bocadinho. Sim. Só para aí no final de 2018. Na verdade tentei em 2017 pôr-nos a tocar no Barreiro Rocks, que ainda é um dos festivais que eu mais gosto. Sim. Tem uma dinâmica completamente diferente. É mesmo especial esse festival. Sim. E não dava, tipo, na altura em que eu fiz a proposta, o cartaz já estava completo, não dava. Então no ano seguinte eu tentei, mas também foi muito numa lógica de nós temos de dar um concerto, ou esta banda não se materializa, ou isto não acontece, é agora ou nunca, porque senão íamos estar só a ir ensaiar de vez em quando, e a nossa banda era uma ideia etérea, era uma piada que até, sei lá, toda a gente em Lisboa tem uma banda com o Ricardo Martins. E pronto. E ok, então eu consegui marcar esse concerto. Eu até pedi ao Nick Nicotine, agora é Suave, pedi para nós tocarmos no bar, e ele, não, vou pôr-vos no palco principal. Ele arriscou, ele nunca tinha ouvido música nenhuma, foi mesmo à confiança. Só houve um dia em que ele pediu para ir ver um ensaio, e eu, claro que sim, bora. E ele foi ao ensaio, ele estava assim muito sério.
E a Vera Mel estava a fotografar esse ensaio e pronto, e ele disse, ok, é uma aposta certa, acho que vai correr bem, vai ser divertido. Porque nós até já estava anunciado que íamos lá tocar e tudo, e ia ser o nosso primeiro concerto. E pronto, e a banda... autêntica, então. E a banda está a acontecer e está a correr super bem. Começámos no final do ano passado, ao longo de 2019. Tivemos a oportunidade de tocar em salas fixes, tocámos em festivais. Fizemos a primeira parte do concerto dos Glassjaw, que é uma banda emo que, sei lá, eles estiveram parados durante muitos anos, e há 10 anos atrás era uma banda que era mesmo super popular. E na primeira vez que eles vêm a Portugal, nós tivemos o privilégio de poder tocar na primeira parte desse concerto. E, sei lá, no ano passado o concerto que eu mais gostei foi mesmo o Zigor Fest. Então, porque o público era incrível. É um festival que acontece no norte, aquilo é... Lamego, sim, ok. Acontece em Lamego e é um festival, se não estou errado, é única e exclusivamente música portuguesa, e é um festival que privilegia projetos emergentes, e eu acho que desde a primeira edição que nunca tem repetido nomes ou artistas, e pronto, e tivemos a sorte de tocar lá, e foi um dos concertos mais inesquecíveis que já demos enquanto banda. Como é que então dirias que é o teu maior contributo para essas duas bandas? Porque tu compões e escreves. Sim. O que é que normalmente vem primeiro? É um conceito ou é tipo, não tens método? Não, e mesmo assim para as duas bandas eu acho que não há uma fórmula. Eu tenho vários métodos diferentes conforme dependente do input do trigger, dependendo do gatilho que dá o pontapé de saída para a ideia de uma canção acontecer. Às vezes pode ser uma frase, às vezes pode ser uma ideia melódica. Geralmente comigo são sempre ideias melódicas, são sempre melodias, e depois eu tentar encontrar as harmonias para complementar essa melodia, e depois as palavras que darão a forma a essa melodia. Às vezes pode ser tão simples, no caso da Alva em particular, às vezes pode ser uma ideia que o Ben tem e às vezes eu estou a reagir a essa ideia. E com Dalva há mesmo essa reação muito simbiótica de estarmos a responder aos inputs que cada um traz para cima da mesa. Não sei, e ainda por cima, em qualquer uma destas duas bandas, tudo funciona de uma forma muito orgânica, em que, não sei, nós estamos habituados a trabalhar numa forma em que deixamos o ego do outro lado da porta, e quem tem a melhor ideia que ganha, tipo, aquilo que for melhor para a canção é o que fica, e não interessa quem é que escreveu mais, não interessa quem é que fez mais coisas. É um trabalho de equipa e, não sei, o valor é retribuído de forma igual para todos. Sim, então, é mais simbiótico do que propriamente... tu chegas lá e dizes, é isto. Não há essa... Há alturas em que o processo é assim, há alturas em que é o oposto, há alturas em que... Não sei, por exemplo, há uma canção dos Dalva que os nossos fãs gostam bastante, que é o LLS, Livre, Leve e Solto. E as pessoas acham que eu fiz a maior parte das coisas nessa canção, porque até mesmo a letra fala bastante sobre mim, mas aquilo vem muito da cabeça do Ben. Tipo, toda a música era uma canção que ele já estava a compor à guitarra, e mesmo a letra ele estava a escrever já a pensar em mim, e estávamos a escrever os dois, e mesmo esse Black tem o swag. Tipo, isso é uma frase que ele começou a tirar. Tipo, todo esse verso, a maior parte das palavras que lá estão foi ele que escreveu. E mesmo o refrão, nós fazemos um exercício engraçado, que é, nós escrevemos uma espécie de escrita livre, em que estamos a ditar para fora ideias e sentimentos e escrevemos, e depois vamos buscar excertos dessa composição e compor as quadras e os versos. E o refrão dessa música são retalhos de coisas que eu tive a escrever. O refrão foi o Ben está a ler as coisas que eu escrevi. Olha, Livre, Leve e Solto é fixe.
E depois eu escrevi dançamos sobre os nós que ataram só para nós. Então construímos o refrão à volta disso. Mas eu lembro do Ben estar a ver o Google Docs e olha, isto é fixe, vamos cantar assim. Pronto. Sim. Portanto, pronto, está dado o crédito Sim. também a ele. E não só, as pessoas acham que ele faz a música sozinho ou faz a letra sozinho. Sim. E não, é tudo em conjunto. Okay. E em particular no nosso último disco, no Maus Êxitos, sei lá, eu comecei a tentar aprender a produzir e a mexer no computador. E há coisas em que, pronto, eu faço play, ele ouve, olha, isto é fixe. E agora, pronto, e eu mando-lhe a sessão e ele pode, pronto, mexer nas pistas que eu já fiz. Há instrumentos que ele deixa como, que eu fiz, que ele deixa como está, outros que ele faz alterações. E é assim uma coisa muito super colaborativa. Sim. Yeah. Dirias que, então, um segredo para uma banda funcionar é mesmo comunicação entre os... Sem dúvida. Sim. Eu não sei, eu adoro... Ultimamente, eu tenho... Sempre que eu falo com alguém, eu falo sempre de empatia. E especialmente há pouco tempo... Agora, como tenho escrito não é muita música, eu tenho escrito canções para outros artistas, em conjunto com o Ben também. Fazemos isso sempre juntos. As pessoas perguntam qual é o segredo e como é que isso funciona, como é que é o processo. E eu digo sempre, é tudo uma questão de empatia. É ouvir as outras pessoas, tentar colocar no lugar das outras pessoas e pensar, tipo, sei lá, quando eu escrevo para outra pessoa, qual é a melodia que vai funcionar melhor na sua voz, ou até mesmo quando eu estou a escrever para outro artista, eu faço questão de perguntar, ok, queres falar do quê? O que é que estás a viver? Queres falar da tua filha, da tua esposa, Sim. a tua visão do mundo? E com Dalva é assim também. Às vezes eu acho que eu e o Ben passamos mais tempo a conversar ou a ver filmes ou a falar há alturas em que o Ben sugere livros para ler, tipo, ok, lê isto. Desde que não seja história de arte. Mas pronto, o Ben gosta bastante de filosofia e sei lá, temos várias conversas. E lá está, depois o que escrevemos são o reflexo dessas conversas e às vezes também é um bocado transpor essa perspectiva. Sei lá, toda a gente já escreveu canções de amor e nós fazemos canções de amor. Mas às vezes acho que o desafio é como é que tu vais falar de uma coisa que toda a gente já falou de uma forma que é tua e única. Então, sei lá, nós tentamos criar esse tipo de metáforas e de imagens para criar um paralelo sobre aquilo que nós e as pessoas todas vivem. Então, Sim. Sei lá, a nossa canção, a Físico-Química, nós estamos a citar filósofos e a fazer piadas com isso e a criar imagenzinhas sobre ciência de uma forma muito superficial e brincalhona, mas no final do dia é uma canção de amor. Sim. Estamos a falar da história entre duas pessoas. Sim. Eu por acaso estava a pensar nessa. Qual é que... Porque é o seguinte, muita gente aqui cá e eu acho que no mundo inteiro a ideia do starving artist é uma coisa que é muito estabelecida por todo o mundo, vá. E romantizada. Sim, também. Not a good thing, guys. Mas que é o seguinte, que é tipo, há muitas pais preocupados, pessoas assim preocupadas, esposos preocupados, tipo significant others, que quando alguém diz, ok, vou ser músico, diz, olha que vais andar um bocadinho a bater com a cabeça nas paredes, porque é um meio muito fechado, não dá dinheiro. Agora, sim senhora, há a democratização de tu podes publicar em todo o lado e as pessoas ouvem sem ter as editoras pelo meio. Portanto, há mais facilidade, mas há muitas bandas que antes vendiam álbuns e sobreviviam disso, agora nem por isso. Sim. Como é que é a tua perspectiva sobre esse look? Eu posso falar única e exclusivamente da minha experiência. Sim, estamos aqui a falar pessoal. Só da tua pessoal. E imagina, eu quando era miúdo ia para a escola e depois da escola ia ensaiar com as minhas bandas. Quando terminei a escola eu fui ter um emprego, fui trabalhar e eu saía às 6 e apanhava
vários transportes públicos para ir ter com os... Sei lá, eu morava na Moita e tinha uma banda com os amigos que moravam todos em Fanhões. E eu fazia uma viagem que era... Eu demorava mais de 2 horas para chegar à sala de ensaio para poder ensaiar com eles todas as semanas. E não sei, as coisas demoraram bastante até eu chegar a um ponto em que, quando os Dalva são mais bem-sucedidos, eu na altura eu estava a trabalhar num call center. Pronto, e na verdade não me envergonhava nada, tipo, e gostava bastante. Então, Gostavas de trabalhar num call center? Isso é... Sim, gostava. Dependendo da campanha que estava a fazer, gostava. Sim. No final, nos últimos dias já não gostava tanto. Já estava mesmo a deixar-me frustrado. E em particular, porque não estava satisfeito com o que eu estava a fazer. E pronto, e demorou um bocado. E demorou um bocado até eu ter de deixar esse emprego para dedicar-me 100% à música. E na verdade eu não tomei essa decisão. Eu comecei a faltar tanto ao trabalho que fui despedido. Tipo, disseram, olha, faltas demasiado por causa de concertos e coisas relacionadas com música. Tu faltas demasiado, não podemos mais ter-te aqui. Eu, ok, assustou-me imenso, mas no entanto as coisas estavam a correr bem, mesmo quando não estavam a correr tão bem. Houve um ano letivo inteiro em que eu estive a dar aulas de música numa escola primária. Sei lá, e mesmo agora recentemente não tenho estado numa posição financeira muito estável, mas felizmente tenho tido o privilégio de ter um suporte familiar em que tenho pessoas que me ajudam e no final do dia eu sei que não vou passar fome, sei que sei que a minha mãe vai ter sempre um prato de sopa para mim, qualquer coisa assim. Sabes? Sim. Ou neste momento, lá está, tenho toda uma condição familiar em que, sei lá, o meu companheiro tem um trabalho mais estável e numa altura em que eu não tenho tantas possibilidades, nós conseguimos gerir as contas entre os dois dessa forma. Mas não sei, eu tenho pessoas na minha família que querem também seguir uma carreira musical, e especialmente os mais novos, e eu tenho que dizer, ok, mas há prioridades, tipo, acho que é importante estudar, é importante. Os meus pais sempre disseram que é importante ter uma alternativa. A escola é importante porque é importante aprender outra profissão para... sei lá, se um dia a música ou a arte que queres fazer não der, tu sabes fazer outra coisa e safas-te. Infelizmente eu sinto que aquilo que eu estudei design gráfico, e acho que o design gráfico é uma disciplina que evoluiu tanto que o conhecimento que eu adquiri agora é obsoleto, então já não poderia ser designer gráfico. Mas há outras profissões e outras coisas que eu posso aprender a fazer, e eu não sei até quando é que eu poderei fazer música a tempo inteiro, única e exclusivamente. Mas lá está. Por outro lado, também isso obriga-me a olhar para o que eu faço de uma forma mais profissional, em que eu tenho de levar mais a sério a questão de praticar ou até mesmo a disciplina de ter horários, de ok, agora é preciso fazer música nova, ok, agora vamos fazer música nova, é preciso combinar essas coisas todas para filmar um videoclipe e olhar para isso de uma forma profissional. Isto é uma profissão e de repente eu torno-me num freelancer e lá está. Acho que também todas essas dificuldades fazem com que eu tenha de olhar para as coisas de uma forma muito mais séria e já não é de todo um hobby, mas depois também é importante encontrar o equilíbrio entre continuar a fazer a música que eu quero fazer, que é aquilo que sai cá de dentro e é a coisa mais autêntica, ou seja, não pensar também naquilo que o mercado está a pedir e na monetização das coisas. Mas eu sinto que no final do dia tenho tido algumas vantagens e privilégios porque tive a sorte de conhecer... Eu tive sorte de conhecer o Ben, mas também criei essa sorte. Lá está, eu fui muito chato e chateei bastante o Ben até conseguir convencê-lo a trabalhar comigo.
E depois há toda uma série de investimentos que nós vamos fazendo pessoalmente, e que ele fez comigo também, para garantir que as coisas todas acontecem, quer a nível profissional ou pessoal. E é necessário nós estarmos no sítio certo à hora certa e ir atrás das coisas, mas também, lá está, há coisas que nós não controlamos. Nós, quando fazemos uma música, não sabemos se as pessoas vão gostar dela ou não. Então aí já é o fator sorte. Sim. Sim, é o estar no sítio certo à hora certa. Mas é preciso aliar isso tudo, tipo, talento não vale nada sem disciplina, sem dedicação. E sei lá, eu falo por mim, eu sou super preguiçoso e não, lá está. És aquele tipo de pessoa que pensa, espera, agora vou ter que ir àquele lado, não me apetece levantar do sofá. Eu sou essa pessoa. Ok, é igual muito essa pessoa. Mas, e depois eu tenho um stress que é, eu sou muito 880, ou tipo, ok, agora eu vou com tudo, e full on, ou então, pronto, fico todos os dias a comer pizza e em casa a ver Netflix, e depois fico deste tamanhão. E depois, quando se aparece um concerto e eu estou com o peso que eu estou neste momento, eu canto 3 músicas e já estou. E pronto. E pensas, tenho que ir para o ginásio. Exatamente. Ou pelo menos comer melhor e ter um estilo de vida mais saudável. Mas não sei, há coisas que são simples, por exemplo, sei lá, a minha voz é o meu instrumento. E houve uma altura em que eu tive que levar isso a sério, tipo, não, vou ter aulas, tipo, e felizmente eu tenho a sorte de conhecer a Ana Cláudia, e a Ana Cláudia deu-me umas aulas e passou uma série de exercícios que, sei lá, que é chato fazer, tipo, eu saber que meia hora antes do concerto eu tenho que ter um tempo só para mim e tenho que estar a fazer aquilo e às vezes é embaraçoso porque tu fazes caretas e fazes coisas, depois as pessoas vão gozar contigo, mas isso eu sei que é necessário para eu dar o concerto inteiro, para eu estar 1h30 ou 2 horas a cantar sem parar, e isso não ser taxativo para a minha voz, e eu saber que no dia seguinte eu vou ter que fazer isso outra vez, que é, sei lá, é um esforço grande, tipo, para o teu aparelho fonador, o esforço que tu fazes nas tuas pregas vocais, e eu saber que é necessário fazer isso tudo, e isso pode parecer uma coisa muito, muito simples, mas requer disciplina, e há alturas em que eu tenho preguiça. Já dei concertos em que hoje não me apetece aquecer a voz, e as primeiras músicas são muito a mal, porque eu não aqueci a voz, e eu não estou a afinar como deve ser, porque eu não aqueci a voz. Então... E os teus parceiros da banda já alguma vez ficaram tipo, então? Ou não? Eu acho que nós todos somos muito amáveis, aprendemos a ser muito amáveis uns com os outros. É bom. Pá, empatia, é aquela coisa que estás ao lado. Não, e lá está. E é um caminho que se vai fazendo. Se calhar na nossa adolescência criticávamos, mesmo quando mandávamos uns pregos, tipo, éramos mais ríspidos uns para os outros. E fomos aprendendo a... Errar faz parte, faz parte. Sim. É autêntico, deixa estar. Sim, e pronto. E eu tenho uma questão que é, mesmo quando falhamos, se não for assim uma coisa super gritante, se for assim erros pequeninos, eu gosto disso porque torna a música viva e as pessoas percebem, não, nós estamos efetivamente a tocar, isso não é uma coisa pré-gravada, ainda por cima no nosso caso, em que a nossa música tem uma componente eletrónica muito forte, em que facilmente pode ser uma coisa em que tu carregas no play e nós estamos a tocar por cima, ou carregas no play e podemos fingir que estamos a tocar. E não, nós fazemos um esforço para tocar o máximo possível. Há certos elementos que têm que ser pré-gravados, mas lá está, nós esforçamos bastante para efetivamente tocar ao vivo. E quando esses erros acontecem, há um lado que é fixe, que é pá, está aqui a acontecer, é humano, tipo, nós estamos a usar máquinas, mas somos humanos a usar essas máquinas. Sim. E acho que, por exemplo, é a cena de muito DJ, por exemplo, que sempre que eu fiz um bocadinho de jornalismo musical, sempre que eu ia fazer a cobertura de um concerto de um DJ, de um Fatboy Slim ou assim, eu lia as críticas dos outros e havia sempre aquela dicotomia que é se o DJ mostra
um mix diferente daquilo que toda a gente está habituado a ouvir dos álbuns. Sim. Não tocou esta, não tocou aquela, não tocou com outra, não ouvimos nada da essência dele, blá blá blá. Por outro lado, havia pessoas tipo, não, porque se eu quisesse ouvir o álbum, eu comprava. Não, eu quero é vê-lo a trabalhar ao vivo. Eu não sei, eu acho que então essa cultura do DJing é mesmo uma cultura completamente diferente. Eu, por outro lado, já não... Quando era mais novo, achava que bandas de rock, porque têm instrumentos, é que é, e tu vês pessoas a tocar. Mas a verdade é que a cultura da música eletrónica, especialmente música de dança, é outro jogo completamente diferente. Tens que adquirir skills completamente diferentes. E há muita gente que não compreende, que acha que efetivamente parece que é muito simples estar só a carregar em botões, mas acho que não é só estar a carregar em botões e até porque de vez em quando eu gosto de fingir que sou DJ e estou muito... E não sei, um dos meus objetivos é aprender a fazer a coisa a sério. Aprender a mixar com CDJs, aprender a mixar com vinil, talvez. E não sei, mas isso dá toda uma discussão, sabes? Porque há pessoas que depois também são muito puristas de só tocar um certo estilo, só usares um certo tipo de equipamento. Sim, aquele DJ. Havia uma série na Netflix que é com o Idris Elba, em que ele é DJ. Não sei se chegaste a ver. Não vi a série, mas se aquele na vida real é DJ. Sim, então. sim. E ele fez como é que se chama? Não me estou a lembrar, mas fala muito sobre o purista de que começou nos anos 80 versus as DJs tipo as Ellie Gouldings de hoje. Ellie Goulding faz DJ sets agora? Não, mas aquela parte... Mas eu entendo, a Paris Hilton. Sim, digamos. Mas não só, e também aquela música pop EDM, que há muito agora, tem sempre trazem as halseys para ser featured, etc. Então faz ali aquela equiparação bastante interessante. Mas atenção, eu acho que isso é fixe. Então... Sim, eu também. Eu gosto um bocadinho de tudo a nível de musical. Ponham-me as Ellie Goulding, lá está, e ponham-me uma estrutura do outro lado. Estás a dizer o nome de Ellie Goulding, mas há muita gente que não sabe, ela é uma música incrível, uma artista mesmo fantástica. Sim, é muito aliás, mesmo no início da Alva, ela tem um álbum que é o Lights, é o primeiro álbum dela de estreia, e aquilo é um álbum folk, é um dos primeiros álbuns folk com eletrónica que nós ouvimos, e foi uma referência muito importante para a música que nós fizemos. Sim. E ela é mesmo... E lá está, agora ela está a fazer esta pop mais comercial, com colaboração, que é escrita com o Max Martin, que escreve todos os hits pop. Mas se formos ver o trabalho que ela fez para trás e aquilo que ela é capaz de fazer como cantautora, tinha canções com letras excelentes mesmo, super inteligentes. Sim. Mas são escolhas artísticas que as pessoas fazem. Sim, e acho que também é possível nós temos de nos educar a nós próprios a ser menos preconceituosos em relação a géneros musicais. Sim, completamente. Acho que gostos são gostos, não é? Sim, lá está. Não vamos estar aqui a dizer vocês têm que gostar de tudo, não. Se não gostam de uma coisa, it's fine. Mas há que dar pelo menos um ponto de aprendizagem dos outros géneros. Sim, certo? E há uma coisa que eu agora acho engraçada que é... Imagina, eu não posso dizer que eu gosto bastante de metal, embora eu goste bastante de metal, mas eu prefiro dizer que eu gosto bastante destas bandas, eu gosto desta banda. Porque em qualquer género musical, ou até mesmo Kizomba, sabes? Tipo, eu gosto daquele artista, eu gosto daquela canção. Mesmo coisas... variedade. Exato. Então, para mim, que cresci com uma relação um pouco distante ao hip-hop, só comecei a gostar de hip-hop muito mais tarde, se calhar já depois dos meus 18 anos. Lá está, foi muito começou olha, eu não gosto de hip-hop, mas gosto do Lupe Fiasco, eu gosto do Kanye, eu gosto do Pharrell. E agora, se for preciso, já gosto de imensos artistas. Agora, se for preciso, há discos em que eu sei os raps todos de cor. Tu metes o disco do Chance the Rapper e eu estou tipo a cantar as cenas todas, e chegou um ponto em que eu, ok, agora eu gosto bué disto, gosto bué deste género.
sei lá, houve uma altura em que eu sentia que não podia... Eu não faço rap, nem escrevo rap, mas houve uma altura em que eu até recusava-me a explorar esses territórios. Sim. Porque sentia que, como não tinha conhecimento necessário sobre essa cultura, ia estar a apropriar-me dessa cultura. E pronto, e eu depois percebi que isso é um reflexo de algum do bullying que aconteceu no meu passado. Sim. E não sei, hoje em dia até mesmo o panorama do hip-hop já está o espectro já está tão mais alargado, já há tantos subgéneros e formas diferentes de fazer rap, que eu finalmente sinto que eu posso ir buscar elementos dessa cultura e incluir naquilo que eu faço. Sim. E isso eu e o Ben em particular, nós fazemos isso com vários géneros diferentes, e nós escolhemos fazer música pop, porque a pop pode servir como o umbrella, como um género musical que alberga todos esses géneros diferentes que nós ouvimos. E a música pop, na verdade, há quem diga que nem sequer existe, é um aglomerado de vários géneros musicais diferentes que por alguma razão tornam-se populares nesse período temporal que a música está a viver. No contexto, não é? Exato. Como é que é então, só para fecharmos aqui, Sim. para depois começarmos a falar next steps, como é que funciona então o processo de tu estares a escrever para outros artistas? How does that work? Eu prefiro contar uma historinha. Okay. Então, olha, tudo começou... Nós sempre quisemos fazer isso. Tipo, porque há muitos artistas que nós admiramos que escrevem canções para outros artistas. E até já tínhamos dito à nossa manager da altura que gostávamos de fazer isso, mas ainda não tinha surgido essa oportunidade, até que há um dia, do nada, em que recebemos um telefonema que o Virgul gostaria de trabalhar connosco. E pronto, nós como fãs da Weasel ficámos, ok, bué fixe, tipo, uau. Pronto, porque para nós da Weasel é mesmo uma das maiores bandas de sempre da música portuguesa. Tipo, Call me. yeah. E eu fiquei mesmo tipo, uau, número 1, sabem que nós existimos, tipo, uau, o Virgul quer trabalhar connosco. E o Virgul para mim é mesmo uma figura importante, porque imagina, nos da Weasel, eu das duas uma, ou eu seria o Carlão ou seria o Virgul, e como gosto muito de cantar, muito provavelmente eu seria um Virgul. E ainda hoje ele é assim, embora agora nós somos amigos, ele é mesmo um ídolo, tipo, é alguém que eu vou aos concertos e fico tipo, uau, tipo, ele é incrível, admiro mesmo bastante. E aconteceu, e nós nos conhecemos, fomos para o estúdio e começámos logo a tentar escrever coisas juntos. Mas foi mesmo nesse exercício de, lá está, a empatia, de ele tem uma história para contar, ele tem ideias que quer transmitir, e eu e o Ben, na verdade, estamos a ajudar a dar-lhe ferramentas, a dar-lhe palavras para poder contar essa mesma história. Eu sinto que o processo é mesmo esse. Pelo menos para nós até agora tem sido assim. Mesmo canções que nós não escrevemos com o intérprete, mas quando não escrevemos com o intérprete e escrevemos para o intérprete, às vezes nós chegamos a ir ver entrevistas do intérprete ou a tentar conhecer características sobre a sua vida, porque é tudo um exercício de colocar no lugar, colocar mesmo nos sapatos dessa pessoa. Então agora há uma cantora que nós gostamos bastante e tivemos o privilégio de escrever para ela. Como essas canções ainda não foram editadas, prefiro não mencionar o nome. Ok, ficamos aqui mystery. Sim. Depois deixa-me dizer quando forem editados. Quando for editado, sim. Ou então eu vou te chatear, era esta. É um jogo do adivinha. E lá está, e fomos ouvir quase tudo o que essa pessoa fez para trás. Fomos ouvir o primeiro disco dessa cantora e tentar imaginar, tipo, sei lá, que palavras é que ela quer dizer, e fazemos esse exercício mesmo de tentar pensar como essa pessoa. E há artistas que fazem o contrário, que tentam criar histórias que os seus fãs vão querer ouvir, na medida em que tentam escrever sobre as histórias que os seus fãs vivem no dia-a-dia. E nós tivemos o prazer de escrever para artistas mais
populares e que fazem mesmo muito sucesso, em que eles pensam tipo, do que é que poderá ser a vida amorosa das pessoas que ouvem as suas canções e tentam criar canções que vão fazer parte da história da vida e da história de amor que essas pessoas ouvem. E isso também é um exercício engraçado. E pronto, e é super desafiante, mas ao mesmo tempo divertido, tentar criar uma história e tentar incluir elementos poéticos e musicar esses elementos poéticos. Não sei, há tantas coisas, tantas ciências que nós conseguimos abordar e misturar na arte de fazer uma canção, que torna, sei lá, esse trabalho uma coisa mesmo super fixe, que dá trabalho. Nós às vezes conseguimos demorar uma semana para escrever uma letra, porque às vezes estamos um dia inteiro a escrever várias ideias ou tipo a bater bolas e a discutir, e às vezes só escrevemos um verso, tipo, às vezes é um dia inteiro só para escrever, sei lá, uma quadrazinha pequenina. E mesmo agora com Dalva nós estamos a fazer canções novas e sei lá, e estamos agora com uma música em que temos um instrumental que é super fixe, estamos a criar uma melodia, mas ainda nem sequer sabemos, sei lá, qual é a temática desta canção, tipo, estes sons, o que é que isto evoca, o que é que esta canção está a pedir, porque no fundo o band tem esta metáfora que é a música é como se fosse uma escultura em que tens um bloco e tu estás a lapidar até criar a escultura, que pronto, a peça final. Sim. E estás a tirar pedra e depois estás a polir tudo e nós sentimos que é mesmo esse o processo, uma espécie de, não só de construção, mas também de descoberta. Sim, Yeah. sim. Portanto, até veres a forma que aquilo tem, não é? Exatamente. Sim, sim. Pois, eu por acaso já ouvi, não sei onde é que ouvi esse conceito, mas de facto é o conceito de que a canção está lá, o processo do músico é descobri-la. Exato. De saber onde é que ela está. Então, e eu, sei lá, especialmente com alguma cena, eu sinto que isso acontece bastante. Geralmente o processo com o Ricardo é nós estamos a tocar e começamos sempre por uma base instrumental, geralmente. E há a parte de guitarra e bateria feita. E depois às vezes eu estou a cantar nananã, tipo, não há letra, é mesmo só som, mas de repente há uma frase que eu quero muito dizer, ou assim que eu imagino uma melodia, essa melodia já tem palavras. Sim. E eu sinto que é uma tarefa de descobrir o que é que está à volta dessas palavras. E muitas vezes nós fazemos alterações, até mesmo à música, mas é mesmo esse trabalho de descoberta, Sim. porque é uma ideia que é um bocado abstrata e depois nós vamos criar ou tentar descobrir o que é que está à volta desse primeiro impulso inicial. E agora num intuito de descoberta, Sim. o que é que vais fazer? Estás a fazer então músicas novas? Sim. Com os Dalva? Sim, é muito em breve. Eu não sei se quando este episódio sair já... Isto vai sair em fevereiro. Sim, então provavelmente já há música nova dos Dalva. Ok. Sim. Ok. Não, nós estamos mesmo... Nós adoramos fazer música e queremos mesmo colocar músicas novas cá fora e estamos mesmo super entusiasmados, sabes? Não sei, há um lado que é o nosso segundo disco não teve um sucesso mediático e comercial tão expressivo como o primeiro disco. É a cena do segundo. Mas por outro lado eu sinto que, sei lá, isso tirou imensa pressão, sabes, de cima de nós e conseguimos perceber o que é que nós queremos fazer e qual é que é a nossa identidade e até mesmo, sei lá, desconstruiu muitos preconceitos que nós tínhamos sobre aquilo que nós queremos fazer ou aquilo que as pessoas esperam de nós. Então estamos a atravessar um momento em que estamos mesmo muito entusiasmados para fazer música e partilhar música nova com as pessoas e não sei, eu quero bué. Quero mesmo muito. Estás ansioso para que fevereiro chegue para... Quero mesmo muito que as pessoas ouçam aquilo que nós estamos a fazer e continuar a fazer coisas novas. Sim. Para que as pessoas possam ouvir. Em relação a alguma cena, nós no ano passado já estivemos em estúdio a gravar as canções que eu e o Ricardo tivemos a compor juntos e a ideia é tentar editar, esse vai ser um EP e a ideia é tentar editá-lo o mais rápido possível. Vai demorar algum tempo,
porque há muita coisa que não depende de nós. Exato. Mas pelo menos as canções já estão gravadas e assim que possível nós vamos colocar disponíveis para toda a gente ouvir. Sim. Onde é que as pessoas te podem encontrar? Então, eu recomendo que, se quiserem seguir a música que eu faço no Spotify, é só procurar Dalva, no Instagram ou em quase todas as redes sociais, é só escrever Somos Dalva e assim encontram os Dalva. Alguma Cena também está na internet, é só escrever Alguma Cena, tudo junto. O nome da banda é Alguma Cena, tudo junto. Alguma Cena em separado não deve dar. Não, Alguma Cena, tudo junto, e é fácil encontrarem no Facebook, no Instagram. Neste momento toda a gente está no Instagram. Sim. E pronto, e eu também tenho o meu Instagram pessoal, @AlexDalvaTeixeira, e eu tento ser simpático com as pessoas e responder a todas as mensagens e tentar conhecer as pessoas. Perceber quem é que está a ouvir, quem é que está a exato. Sim. Acho que é super importante, e a internet é uma ferramenta que permite criar essa ligação e por que não, sei lá, usar essa ferramenta para... Tens sido... Pronto, portanto, tens recebido bastantes mensagens e tem sido bastante positivo? Sim, Não tens apanhado muitos trolls por aí? Felizmente não. Vá lá. Felizmente não. Pois. E não sei, eu sinto que sou super sortudo. Super sortudo. Especialmente no que diz respeito aos fãs dos Dalva. São pessoas... Eu noto que a maior parte das pessoas, tipo... Mesmo, são boas pessoas. Com valores bons e são pessoas que lá está, que têm empatia e que procuram mesmo um mundo onde nós, sei lá, amamos e respeitamos o próximo, sabes? E é um público que é muito diverso, são pessoas de faixas etárias diferentes, classes sociais diferentes, sei lá, que têm origens, raças, identidades de género, orientações sexuais diferentes, mas que tu, quando vais a um concerto, tipo, são essas pessoas diferentes que estão todas juntas e podemos estar todos unidos, tipo, por esta coisa fixe que é a música. E eu sinto-me mega sortudo e privilegiado por poder fazer parte de uma coisa assim e fazer parte de uma banda que possibilita essa plataforma. Sim. Yeah. Sim. Não, isso, a união através... Acho que a música tem exatamente esse poder desde o início que nós começámos a fazer música, não é? Que é a união. Alex, obrigada. Muito obrigado. Por teres vindo. Obrigada pela conversa. Poderão encontrar o Alex em Somos Dalva e em Alguma Cena nas redes sociais e a ele mesmo em Alex Dalva Teixeira. Quanto a nós, somos The Pool Podcast em todo lado e antes de se irem embora gostaríamos de vos pedir um pequeno favor. Se gostam do nosso conteúdo, por favor deixem uma pequena contribuição na nossa página de Ko-fi ou no Patreon, onde terão acesso a algum conteúdo especial em exclusivo e onde vamos estar a colocar mais modalidades de contribuição em breve. Poderão ter acesso a coisas fixes, como a lista de convidados para os próximos episódios, acesso a streams em direto e retratos mesmo à The Pool, como os nossos convidados têm. Qualquer ajuda é mesmo apreciada, mesmo que a vossa contribuição não seja monetária. Nós agradecemos. Qualquer boa review, comentário ou partilha do nosso conteúdo pelas redes. O nosso muito obrigada. O The Pool Podcast é gravado no Estúdio Q. A captação, edição de som e vídeo e fotografia é da autoria de José Garcia. O jingle é de Miguel Nicolau. As ilustrações são da Joana Rolo e eu sou o Kai Rocha. Esperamos que tenham gostado e até para a semana.